Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 30. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o UAU Masculina, com produção da Cotonizio Podcasts, para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br, aumasculina.com.br e esquemanovo.com.br. Claro, para vocês serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. na sua plataforma de podcast predileta e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, @podcast Cinema Etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Oi, gente, tudo bem na parada aí? Fernanda Ribeiro. Só o pó. Não, Fernanda, não. E Paulo Azevedo. Ô, gente, o esquema hoje aqui é baseado em fatos reais, tá? Eu tô cagado, mas já achei o papel higiênico. Vamos em frente. Baseado em fatos reais. Nessa semana o nosso episódio é, de certa forma, temática. Resolvemos falar sobre cinebiografias a partir de um filme em especial, que é Os Olhos de Tammy Faye, que a gente já mencionou ele por aqui, inclusive que deu o Oscar de melhor atriz para Jessica Chastain no último Oscar. Mas antes da gente falar sobre cinebiografias, vamos dar uma passadinha rapidinha nos Olhos de Tammy Faye. Vou começar com a Carol, que acho que é quem viu o filme mais recentemente, Carolina Braga. E aí, o que você achou? Não, eu claro que eu gostei da interpretação dela, né? E eu também, vendo o filme, eu fui fazendo um paralelo com o filme da Nicole Kidman, que também estava indicada, e pensando assim, em como o papel, claro que tem o talento dela, mas assim, me parece caricato, assim, como que vai para um lugar de uma caracterização da personagem. Claro que também ganhou 100% de aproveitamento, né? O filme ganhou as duas estatuetas do Oscar que estavam concorrendo, que é melhor atriz e melhor maquiagem. Mas assim, eu fico muito mais na forma do que no que o filme tem a dizer, sabe? Essa é a impressão que eu fiquei depois que passou. Muito mais olhando a interpretação, olhando coisas técnicas do que exatamente qual que é a reflexão ou qual que é a história que o filme traz. Então aí ficou um lugar muito técnico pra mim. Acabou que eu não falei. Os Olhos de Tammy Faye, direção de Michael Showalter, com Jessica Chastain, Andrew Garfield e Cherry Jones. É um filme baseado na história da maior apresentadora gospel da TV norte-americana, que é a Tammy Faye Bakker. E o filme acompanha a ascensão e queda dela e de seu marido Jim Bakker nas décadas de 70 e 80. Os dois vieram de origens humildes e conseguiram criar a maior rede de radiodifusão religiosa do mundo, alcançando respeito e reverência por sua mensagem de amor, aceitação e prosperidade. A Tammy Faye era reconhecida por sua beleza extravagante, seus olhos, né, de maquiagem. Beleza pegou pesado, hein? Mas tá anos na 70, sinopse. 80, gente. Anos 70, 80, ela tinha a sobrancelha dela era aquela maquiagem fixa, permanente, entendeu? E ela tinha também um jeito de cantar, né? Um jeito de cantar diferente, cativava as pessoas. Mas aí uma série de escândalos acabaram derrubando o império, né, dos Bakker. E o filme é exatamente isso. A crítica nem gostou tanto do filme, não. No Metacritic, ele tem 55% de aprovação da crítica. Rotten Tomatoes, 69%. E no Letterboxd, ele tá com 3.3 em 5. É uma aprovação mediana. Que eu acho que é mais ou menos o que a gente tirou do filme, né? Eu também penso muito isso. Eu acho que o filme me cativou muito mais pela parte técnica das interpretações e da história, né? De você entender a história ali, ir atrás da história, né? Vamos atrás da história, quem eram os Bakker, o que eles fizeram, né? Do que propriamente uma obra cinematográfica. Fernanda, acho que gostou mais do filme do que eu, hein? Eu gostei do filme. Eu gostei... Na verdade, ali a Jessica Chastain virou a minha predileta no Oscar como atriz, porque ela conseguiu, de fato, fazer uma figura que já é por si só caricata. Eu não a conheci, a Tammy Faye,
verdadeira, né? Não vi nenhum programa dela, mas eu imagino que devia ser mais ou menos daquela história. E acho que a Jessica Chastain, de fato, ela conseguiu interpretar uma figura caricata sem ser caricata. Eu entendi exatamente, eu acho que isso deve ser dificílimo. Você só não cair na caricatura. Você conseguia ver as nuances ali de psicológicos mesmo da personagem, mesmo com aquela casca toda de maquiagem, de fim e tal. Agora, o filme me chamou a atenção também porque todas as vezes que tem esses filmes sobre gurus, eu fico tentando entender, né, o que é o ser humano, por que o ser humano precisa sempre tantos de gurus, né, para salvar a própria vida. E eu mais uma vez, assim, eu fico muito impressionada como que mais uma vez é mais um caso de mais um guru picareta que pega o dinheiro das pessoas que estão ali carentes e fazem daquilo ali a sua fonte de renda sem, assim, o menor. E me deu uma tristeza de pensar que isso aconteceu, sei lá, nos anos 70 e que isso ainda continua hoje, né, com várias thumb-face aí, masculinas e femininas aí, e as pessoas continuam caindo nessa, né, caindo nesses gurus, caindo nessa história toda. Então eu achei a história como um todo, conhecer a história de mais um casal picareta, né, de falsos gurus. E o fato de que ali eu entendi, que eu falei assim, putz grila, essa menina, ela é a atriz que vai ganhar o meu voto para ganhar o Oscar, porque ela de fato conseguiu interpretar uma figura caricata sem cair na caricatura. Eu também estou no mesmo caminho da Fernanda, a gente assistiu junto, depois a gente ficou conversando muito sobre isso. Primeiro porque eu acho que traz a perspectiva dela, é um filme que é um projeto antigo da Chastain, é baseado num documentário, acho que ela teve muito acesso à história, às personagens. O Andrew Garfield, que faz o marido dela, que na verdade ali ele é apontado como o grande corrupto picareta da história, porque ela ainda teve um papel importantíssimo de levar para esse universo gospel, né, o televangelismo, que é uma palavra ainda tão estranha pra gente, mas tão presente no cotidiano de todo mundo aqui no Brasil, infiltrado na política, nos costumes, em tudo isso que a gente está vendo na tragédia brasileira há muito tempo. E ela conseguiu, no meio disso tudo, apresentar outras perspectivas como pessoas portadoras do HIV numa época em que era tido como um câncer gay. Sabe, assim, eu acho que ela conseguiu ali trazer um retrato da personagem tudo bem ingênua de não ver todo o esquema de corrupção para criar uma Disneylândia evangélica bizarramente, sabe assim, bizarro, uma lavagem gente. de dinheiro bizarra ali, como a gente vê hoje no Brasil, em vários países da África acontecendo. E isso que a Fernanda falou e que a Carol falou, para mim chama atenção também, foi passando na minha cabeça várias outras cinebiografias de personagens com uma personalidade muito forte, como Tim Maia, Cazuza, Elis Regina, né? Assim, é difícil interpretar personagens vivos ou reais para um ator, porque você tem uma referência, uma presença no universo das pessoas. Imagino que nos Estados Unidos isso aconteça com essa personagem muito forte, né? A gente aqui no Brasil talvez não tenha tido muito a dimensão do que foram os Baker, né? Porque a gente não viveu isso, né? Isso era uma coisa muito norte-americana. Mas a cinebiografia, você foi muito bem. A cinebiografia tem muito disso, né? Pra gente entrar um pouco até nessa história de cinebiografia, eu achei um textozinho aqui que eu acho que meio que resume isso, né? As cinebiografias são controversas. Quando uma produtora resolve fazer um filme para contar a história de alguém, conclui-se que essa pessoa foi muito conhecida, né, de uma forma ou de outra. Seja músico, político, cineasta, escritor, empresário, biografado, muito provavelmente já despertou ódios e paixões, talvez só paixões. E mexer com a imagem que as pessoas têm de seus ídolos pode ser muito perigoso. Os filmes tendem a simplificar situações ou deixar de lado certas passagens da vida do personagem biografado, porque resumir uma vida em cerca de 2 horas é muito complexo. Por isso, cinebiografias podem agradar à crítica e não ao público, ou vice-versa, como é o caso de uma das mais famosas recentes, que é a Bohemian Rhapsody, que conta a história do Freddie Mercury, do Queen. A crítica
apontou, entre outros fatores, falhas do roteiro e uma superficialidade sobre o personagem. Porém, nas bilheterias, o filme se deu muito bem, ganhou 4 Oscars, inclusive melhor ator por Rami Malek. Ou seja, sucesso retumbante. Mas o simples fato de escolher contar a história de uma pessoa no cinema é importante para a história da civilização. Pensar que alguém foi tão relevante a ponto de merecer uma cinebiografia faz as pessoas pensarem a respeito daquele tempo e sobre o legado daquele personagem. E isso é cultura. E a cultura é necessária para os povos entenderem quem são e de onde vieram. E, por que não, para onde vão. Achei isso muito bom, hein? Diga, Carol. É bem legal. Não, e eu acho legal, assim, porque quando a gente fala de cinebiografia, intrinsecamente, a gente fala do trabalho do ator, né? Sim. Assim, toda vez que a gente tá falando de uma cinebiografia, a primeira coisa que a gente vai analisar é o trabalho do ator escolhido para viver aquela personagem, aquela pessoa, né, que realmente deixou sua marca na história. No caso desse filme, eu acho o roteiro fraco. Eu acho que ele tem uma série de fragilidades e que a interpretação dela segure, tanto que a gente tá aqui conversando, falando do filme. E se a gente for olhar todos os outros, o da Lucille Ball também, que eu falei, né, apresentando os Ricardos desse ano, o próprio Spencer, né, que é a cinebiografia cinebiografia não, mas é um fragmento da vida da princesa Diana, também. Então, quando a gente vai falar desses filmes, pra sempre, a gente vai falar de quem interpretou o personagem. Né? Com certeza. E tem muita coragem, né, gente? Como ator e atriz, pra você bancar isso, porque, na verdade, quem vai, entre aspas, te julgar, né, são os fãs, geralmente, né? Então, do biografado, pessoas, né? Do biografado, né? Então, e os herdeiros, né? Os herdeiros geralmente não gostam. Isso é fato. A pessoa já tem que entrar ali sabendo que herdeiro não vai gostar. Mas é difícil, né? Deve ser muito difícil para um ator você construir. Agora, no caso aí específico que o James estava falando do Bohemian Rhapsody, eu entendi ali, claro que tem erros de cronológicos ali, mas eu vejo também como um recorte, sabe? É porque é isso, não dá pra você colocar a vida de uma pessoa inteira numa... Então, assim, você tem que ir desprovido também um pouco de achar que vai ser aquela historinha... Nasceu, cresceu, viveu, morreu, né? É sempre... De qualquer forma, sempre vai ser um recorte que eles vão dar um holofote pra uma determinada época da vida, né? Mesmo no caso, vamos aí, do Elton John, que além de tudo tá vivo, né? Uhum. A cinebiografia dele também é uma grande viagem, né, gente? É uma grande licença poética pra contar meio a história dele ali. E eu achei um barato, sabe? Eu acho que quando você vai... A não ser que a interpretação seja muito ruim e, de fato, o roteiro seja pífio, mas, geralmente, eu vou meio de peito aberto, assim, pra essas cinebiografias, porque geralmente é um recorte mesmo e a gente presta muito mais atenção, de fato, nos atores, né? Tem uma coisa aí, James, nesse texto seu que eu discordo um pouco no aspecto de só pessoas conhecidas, assim, tantas cinebiografias me apresentaram tantas pessoas incríveis que fizeram a história da humanidade, como o Jogo da Imitação lá com Benedict Cumberbatch, que fez o Alan Turing, que tipo, o cara... desfez a guerra praticamente, né? Ao mesmo tempo Piaf lá, que trouxe gente, esqueci o nome dela, Marion Cotillard, para um mainstream assim, poderosíssimo, né? Você vai começando a descobrir outros olhares, outras perspectivas, e que também dá para ver quando a cinebiografia é comprada como Nada a Perder, que durante muito tempo, né, o nosso bispo Edir Macedo praticamente comprou todos os ingressos e isso ficou em primeiro lugar até que Paulo Gustavo nos salvou desse constrangimento aí na história do cinema nacional. Mas aí eu só de pensar no tema, eu fico pensando assim, Bingo, o Rei das Manhãs, que traz uma outra perspectiva sobre o personagem do Bozo. Eu fico pensando no Filhos de Ninguém, que é um filme que está na Globoplay, que conta a história de um nigeriano que tem uma história incrível, sabe, assim, também... eu fiz uma pesquisa, assim, rápida, ontem zapeando, assim, no Prime Video, na HBO, você coloca biografia, cinebiografia, quanta coisa tem que a gente nem imagina, né?
Sabe o que eu achei impressionante? Eu fiz essa pesquisa também. Eu começo a pensar que metade do cinema mundial é cinebiografia, né? Porque tem coisas que você não imagina que são cinebiografias. Por exemplo, sabe aquele filme Estrelas Além do Tempo? Sabe que filme é esse, né? Daquelas 3 mulheres na NASA. Você vê aquela história, pô, que história legal, eu adoro né? esse filme. Eu adoro esse filme também. E aí eu parei pra pensar, gente, aquilo é uma cinebiografia também, né? E tem uma coisa de cinebiografia que eu fiquei pensando muito, essa história que a Fernanda falou um pouco. É fiel ou não é? Baseada em fatos reais ou não é? Eu acho que a gente tem que parar. Eu acho que quem gosta de cinema, de cinebiografia e embarca naquelas histórias, a gente tem que parar um pouco de achar que a cinebiografia é o retrato fiel e real do biografado. Porque não é. Nunca vai ser. Não é um documentário. Para isso existem os documentários que ainda assim tem distorções, às vezes, dependendo da visão de quem tá realizando, né? Mas a cinebiografia, ela nunca vai ser o retrato fiel. É um recorte, é uma ficção em cima da história real, como o próprio filme do Elton John, que a Fernanda citou, que eu acho muito, comparando, né? Todo mundo comparou porque foram 2 filmes seguidos, né? Um ano depois do outro, o filme do Elton John e o filme do Queen, né? Eu acho o filme do Elton John muito mais honesto do que o do Queen, porque ele te entrega que é uma ficção baseada em fatos reais. Então você embarca naquela história ali, naquele musical, né? Muito mais até do que o do Queen, que você, o fã, né, fica ali buscando essas minúcias. Ah, não, esse show não foi assim, isso não foi daquele jeito, o Freddie Mercury ali já tinha morrido ou não. Então eu acho assim, tem maneiras e maneiras de fazer, mas eu particularmente gosto muito mais do baseado em fatos reais do que aquele que pretende ser a história, né? Nasceu, cresceu e morreu fiel ao que aconteceu, né? Mas sempre é, né, James? A Carol vai lembrar dessa frase, né? Existe a minha verdade, a sua verdade é verdade. Piano Bocar, Peter Brook, Teatro Francisco Nunes, FIT BH. Né? Assim, nunca é real, 1996, gente. não, 2006. 2006. Gente, se eu contar uma história aqui que eu vivi com vocês 3, cada um vai ter uma perspectiva. Então essa busca de uma verdade, o Babenco uma vez me falou assim, documentário já é ficção, porque tem plano, tem corte, tem trilha. Então essa ideia de verdade, nem o jornalismo dá conta disso. Estamos aqui com 4 comunicólogos, né? Mas essa polêmica envolvendo biografia, gente, é a mesma polêmica que envolve adaptação literária. Mesmo BO, gente, sempre vai dar. Pra resumir a história, né, a galera é chata. O povo é pentelha, né, galera? O povo é pentelho. Porque é isso, né? Tá sempre buscando, porque não é assim, meu engraçado. Meu filho, vai ver o filme, gostou ou não gostou? Tá tudo certo. Agora, se você botou uma cinebiografia e que a figura contou uma mentira homérica que vai depor contra, sei lá, o que a figura construiu, né? Aí você vai questionar e falar assim, pô, não é isso. Agora, tirando isso, gente, é arte. A galera tá lá interpretando, fazendo. Você tá lá curtindo seu ídolo, sabendo um pouco mais de uma figura que talvez você não soubesse, entendeu? E tá tudo certo. Agora o povo fica aí pentelhando. Isso vale, isso não vale. Não. Eu trago dados. Pesquisas apontam que você ler ou assistir cinebiografias ou ler biografias ajuda na depressão, contra a depressão. Olha que maravilha. Porque você fica vendo a pessoa lá, tipo Elton John, milionário, maravilhoso, casado lá com o marido dele, os filhos. Você fala assim, gente, ele teve uma vida cagada. Mas geralmente eles têm, né, filho? Né? E você geralmente vai ter uma perspectiva. Vida cagada. Exato. Né? Tem uma tragédia ali. E aí mas isso é da arte também, Paulo. Total. Porque isso é um pouco até de personagem ficcional, assim. Você pegar, eu sempre cito isso, o Coringa. Quando eu vi o filme do Coringa, eu entendi um pouco a loucura daquele homem, né? Eu então também, gente, morri de dó. A arte tá põe a gente nesse lugar, E aí eu queria perguntar pra vocês, vou tomar o lugar do James aqui, eu queria saber quem que vocês queriam ver cinebiografado ou cinebiografada, ou de. Nossa, tanta gente. Né? Na verdade, tem várias que eu sei que já estão sendo produzidas. Sabe uma cinebiografia que eu era louco
pra que fizesse uma cinebiografia decente e vi que já estão fazendo? Michael Jackson. Já estão fazendo, já está em produção a cinebiografia de Michael Jackson dos mesmos produtores de Bohemian Rhapsody, o que eu já fico com o pezinho atrás. Né? Eu vou Fico emendar com o no pezinho James atrás. e vou falar Madonna. Vem aí, produzida Vem por aí ela, também? roteirizada Ah, por ela e por Juno Temple. Já está em processo de escolha do elenco, né? Ela falou, inclusive, que ela não queria homem. Ela queria que uma mulher dirigisse a história. Eu Eu quero ver a da queria Madonna. Fernanda Montenegro. Olha só, boa, hein? Muito boa. Já tem um livro escrito aí, ó, gente, produtores, né? Tá na hora, hein? Já é da Academia Brasileira de Letras, né, gente? Já Inclusive é. salvando os cofres públicos aí do arrombo que a roupa custa. Eu queria ver uma trilha óbvia, uma cinebiografia à trilha, ao ato falho, de David Bowie, coisa que nunca conseguiram fazer, né? E nem nunca vão conseguir. Nunca conseguiram fazer, tem tentativas, né? Tem um filme recente, né? Que Nossa, mas a pegou avaliação é péssima, diz que é ruim demais. Péssimo, eu assisti. Stardust, Porque né? as biografias dele são... Gente, é riquíssima a história desse cara, assim. Ele atravessou décadas, é meio Madonna, assim. São personagens que foram se adaptando aos tempos, assim, de uma forma incrível, né? Agora, tem uma que eu amei, que é Elis Regina, gente. Eu amei aquele filme da Elis Regina. Aquela Eu amei menina... a peça e o filme. Eu gostei mais da peça do que do filme. O filme, aquela menina, Andréa Horta, eu acho que ela encarnou a Elis direitinho. E A eu Carol viu adorei com a a Laila história. Garran, né? Hã? A Laila Garran fez no teatro a direção do Denis Carvalho e foi um assombro também. É mais fácil fazer cinebiografia, mais fácil assim, mais palatável pro público fazer cinebiografia de músicos? Parece que sim, né, James? Porque eu tava nessa Acho que é o que mais pesquisa tem. a superficial aleatória, você encontra Tim Maia, Wilson Simonal, Elis Regina, Cazuza, né, assim, tem uma série, Chitãozinho Chororó, vai ter agora, né, gente, o Zezé de Camargo e Luciano, dois filhos de Francisco. Inclusive o Tim Maia, por exemplo, o próprio musical, que eu acho que despertou a vontade nas pessoas de fazer o filme, porque a peça foi tão bem sucedida com o Thiago Abravanel, e realmente foi mais um desses casos que eu não vi o filme, o do Tim Maia, mas a peça era um escândalo, assim. Eu acho que tem uma coisa disso que vocês já falaram aí, por exemplo, o Elton John estava envolvido na produção do filme, né, gente? Ele praticamente cantou em Cannes com o ator. E o do Bohemian Rhapsody é uma pena, porque isso de apagar determinadas coisas que são tão fortes na característica e na identidade de um personagem como a sexualidade do Freddie Mercury em função de um público pipoca, sabe, assim, são coisas que eu acho super incômodas, assim. Sabe eu tava pesquisando isso também e achei muito mais cinebiografias de músicos do que de outras pessoas, digamos assim. Mas sabe uma de músico que eu acho genial? É aquela I'm Not There, Não Estou Lá, do Bob Dylan. Né? Que é um pouco isso, vai um pouco na linha da do Elton John. Né? Pega fragmentos da vida do Bob Dylan e coloca ali na tela com atores diferentes, né? Inclusive a Cate Blanchett interpretando o Bob Dylan, né? Maravilhoso isso, né? Com perspectivas diferentes, filmando, parecem vários filmes dentro de um, né? E isso vai tem Christian Bale, Heath Ledger, né? Heath Ledger interpretando o Bob Dylan. Eu acho aquele filme muito bem construído por isso, né? Ele te joga, né, que no final das contas são as cinebiografias que acabam me agradando mais. Ele te joga que ele não vai te mostrar ascensão e queda, ou nascimento, crescimento, não sei o que, e morte, ou se é que já morreu, né, do artista. Não, ele vai pegar fragmentos da vida e colocar aí. E muita gente acaba não classificando isso como cinebiografia. É impressionante, né? Eu acho um puta de um erro. Tudo isso que a gente tá falando é cinebiografia. Até, sei lá, Amadeus, né? Amadeus é uma cinebiografia. Há quanto tempo a gente viu Amadeus lá na década de 80, né? Agora, a gente tá falando aqui das nossas prediletas. Acho Bob Dylan né? chato. Ok. Fernanda, você fica quieta, porque ele é Fernanda, toda entupida, ela vai e solta. Acho Bob Dylan chata, Gente, maravilhoso.
Eu queria falar de biografias que o cinema não deu conta, tipo da Billie Holiday, que a atriz, né, foi indicada a vários prêmios. O filme é horroroso para uma super personagem, né? Agora eu queria saber se entra nesse pacote da discussão documentários biográficos também. Entra? Pois é, aí... Não, né, Paulinho? Nós estamos falando de cine e biografia. De ficção, né? Nós estamos falando de ficção. Porque aí eu acho que já é outro recorte. E se for abrir pra documentário, meu filho, mas aí pega aí, vai à sua cama, você deita, porque nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Mas eu acho legal quando existe a cinebiografia e existe um documentário da mesma história também. Até pra comparar, né? 2 que eu lembro, recentes. O do Sérgio Vieira de Mello, né? Aquele diplomata... Que teve o filme, né, com o Wagner Moura, e tem uma cinebiografia, um documentário dele também. Os dois estão na Netflix, e os dois têm o mesmo nome, né? Chama Sérgio. Eu vi os dois, são 2 filmes, e você assiste. Engraçado, sempre que tem isso, o documentário acaba sendo melhor pra mim. Isso eu que sempre eu ia falar. não vou na comparação. Pra mim é uma comparação cruel. É. Porque eu sempre prefiro documentário. E outro recente foi a série, eu acho que até citei essa série aqui, que é essa série The Dropout, que acabou há 2 semanas, daquela história daquela mulher. Eu vi falando hoje. Da Elizabeth Holmes, né? Que é aquela criadora daquela... Eu falei no episódio passado isso, né? Tem um documentário sobre a história da Elizabeth Holmes na HBO, que chama The Inventor, a inventora. O documentário é muito melhor. É muito melhor, porque são aquelas cenas, né? A série é boa, tá? A série é boa. Mas o documentário é melhor, porque são as cenas que você vê ali reencenadas, reais. E como ela era uma pessoa muito famosa... né? Tá viva ainda. É uma pessoa muito famosa. Tem muita coisa dela. Muito vídeo, muita reportagem, muita foto, né? Então tem muito material que o documentarista pegou aquilo e ali é só alegria, né? É a alegria do documentarista. É pegar um personagem que tem muito material e você vai só jogando aquilo na tela e igual a alegria de um ator e uma atriz também que ganha um presentão desse aí, ó. Você pegar, como foi, né? O Andrew Garfield com o Tic Tic Boom, né, gente? Aquilo transformado em documentário, acho que não teria a mesma potência, assim. Porque é um cara de musical e eles tiveram essa sacada de transformar a vida dele nisso. Misericórdia, ver o Boca de Caçapa em documentário e cinebiografia? Ninguém merece. Agora, Marighella, né, gente? Será que um documentário dá conta da potência que o filme alcançou? Sabe, sendo ficção e dirigido por um cara que tem a vivência ali de dentro, né? Como o Wagner conseguiu. Será? Interrogação. O que vocês acharam? Joguei a semente no seu coração. É porque tem uma coisa na cinebiografia também que... principalmente essa desses personagens. O Marighella, né? Pegar o personagem, o Marighella. O Marighella era um cara que a gente estudou livros de história e tudo mais, mas a gente nunca aprofundou na história dele e você acaba se aprofundando através do filme, né? E você toma aquilo... esse é um perigo da cinebiografia. Você toma aquilo como verdade. Não estou nem discutindo aqui se é ou não, né? Mas você toma aquilo como verdade. Não é um documentário. Você acaba acreditando que aquilo ali é a verdade. Aquela é a real história. Esse é o perigo de você tomar a cinebiografia como um documentário. Como se fosse a história real, né? Mas jura, James, 2022, Google aí bombando? Tudo bem que... Gente, não é possível. Eu acho que o papel da cinebiografia é despertar seu interesse para ir para pesquisa, para ler, sabe assim, por exemplo... Não tem documentário sobre Van Gogh, né, gente? Sobre Picasso, que também... Os artistas plásticos também têm muitas cinebiografias, né? E com grandes intérpretes, o Anthony Hopkins fazendo o Picasso e por aí vai. Eu fico pensando uma coisa aqui que... Sempre pra mim a cinebiografia foi um ponto de disparador de interesses, assim, sabe? Você vai no Google logo na sequência pra ver o que... aquela né? Eu também. Aquela cinebiografia. Né? Eu sou contra Endurante, porque você perde nuances do negocinho. Mas me dá curiosidade, gente. Eu também, Carol. Dá um pause. Lá, dá um pause.
Dá um Não, pau. lá também em sou casa a gente dessas. viu junto e eu ia dando informação complementar durante a projeção. E eu também sou isso aí, eu também adoro. Para aí, vê lá o que é. Ah, tá, vamos É continuar. engraçado, eu tenho muito mais curiosidade quando eu tô assistindo o filme de ver a pessoa real, principalmente quando eu não Eu conheço, também. né? Tipo, como é que ela era? Deixa eu ver a foto real. A Tammy Baker lá. Eu fui procurar a foto dela no meio Tammy do Faye. filme. Tammy Faye Eu Baker, também. né? Como é que era ela, né? Gente, Fui lá eu sempre procurar a faço foto. isso. Sempre eu faço faço. também. É. Inclusive, Agora- na Wikipédia só tem um filho dela registrado, não tem o outro. Eu fiquei pensando isso. E aí, no final do filme, fala, né? Dos dois, da menina e do menino. O filme da Judy Garland, lembrei agora, que também deu Oscar pra Renée Zellweger, né? Então acho que tem essa pegada, assim, quando a Nicole Kidman ganhou As Horas Lá fazendo a Virginia Woolf, eu acho que tem uma coisa que impressiona aí as premiações sobre Tanto que a gente atores falou que devia ter uma categoria separada, não foi aqui que a gente falou Sim, isso? não. Devia ter uma categoria separada de de biografias. É. Na verdade, não foi isso, né? Tem esse movimento, não foi a gente, tem esse movimento já que principalmente as categorias de interpretação tem que ter uma categoria à parte, né? Então a gente vai dividir melhor atriz em melhor atriz de produções originais, de filmes originais, e melhor atriz de cinebiografias, né? Porque se você for pensar, por isso que eu comecei a imaginar se a cinebiografia não era metade da filmografia mundial, e vamos começar a somar, né? A partir de agora, Mas aí estamos teria aqui que com ter essa missão. cinebiografia todo ano, né, gente? E Mas em tem, muita ué. quantidade. Gente, Mas olha tem, ué. quantos já ganharam o Oscar? Jamie Foxx por Ray, Marion Cotillard por Piaf, Nicole Kidman por Virginia Woolf. Olha quantos... tem uma pegada aí, hein? Se você Se a gente for pegar esse ano, 3... Pois é. Em cada categoria, né, Carol? É. Se a gente começar a somar, é capaz de ser até mais atores e atrizes premiados por cinebiografias do que por performances originais. É bem capaz, né? Se você que tá nos ouvindo aí, pode fazer essa conta e depois nos mandar, tá? Porque a gente tá muito sem tempo pra poder fazer essa conta. Pega aí o Oscar e olha aí os premiados, depois manda pra gente a porcentagem de premiados, atores, atrizes, ator coadjuvante, né, etc., de premiados que são de cinebiografias. E manda pra gente. Inclusive, manda pra gente também qual é a sua. A gente falou aqui quais as nossas prediletas, não? Quais as nossas cinebiografias tem várias. prediletas? Difícil, né? E eu Tem tenho uma que a gente não tantas. falou e que eu gosto muito, que não é nem assim, não sei se eu gosto do filme, eu gosto da interpretação a Meryl Streep fazendo a Margaret Thatcher. Ótima. Sim, muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Meryl Streep, Muito né, boa. gente? Nossa, eu tenho várias, gente. The Doors, o Val Kilmer fazendo, né, o filme do The Doors, isso que você citou aí do Eu Não Estou Lá, com aquela galera fazendo Bob Dylan, que a Fernanda ama. Eu acho que tem vários, assim, gente. Agora, as cinebiografias brasileiras, pra mim, me interessam mais, porque eu acho que a gente tem tanto referencial estrangeiro, quando me vem uma cinebiografia como a do Simonal, com Fabrício Oliveira, ou quando vem a própria Elis com a Andrea Horta, eu conheço coisas que normalmente a gente não tem. Eu fico pensando numa cinebiografia da Clarice Lispector, ia ser incrível, né? Nossa, é mesmo, hein? Sim. É mesmo. Eu não sei se eu tenho. É difícil a gente escolher, né? Uma cinebiografia. É quase que você escolher assim, qual é o seu filme predileto na vida. Eu não sei falar isso. Não sei. Eu tenho uma lista de 10, 20 filmes aqui. Então, se eu for escolher cinebiografia, eu vou falar todas essas. Essas que eu já falei, por exemplo. A do Bob Dylan. Tá bom, vou ficar com ela. O Não Estou Lá. Né, que eu acho que é muito bem amarrado, é diferente, me agrada mais do que, por exemplo, Ray, que é uma cinebiografia que eu gosto também da história do Ray Charles e tudo ali, mas eu gosto muito mais dessa coisa fragmentada do que o princípio, meio e fim. Vou ficar com essa. E aí, mais alguma? Quais cinebiografias que vocês sabem que tem e não viram ainda e querem ver? Ai, tem muitas. Fala uma aí, Carol. Muitas. Ai, essa do The Doors mesmo que você falou, eu não vi. Não, nossa, The Doors acho que eu vi umas 900 vezes. Eu tô doido pra ver a da Aretha Franklin, que chama Respect, que é a história de Aretha Franklin com a Jennifer Hudson, Forest Whitaker, e tá no Prime Video. Isso chegou há pouco tempo.
E o que chegou, também é da Michelle Obama, não chegou agora no Paramount? Não, essa First Lady? é série, né? É série. É série, É mas série, não é Michelle Obama, são várias primeiras damas. Tem Eleanor Roosevelt, Michelle Obama e acho que a Betty Ford, né? São 3 atrizes interpretando 3 primeiras damas dos Estados Unidos, né? Que a Viola Davis tá super criticada, né? Inclusive. Super criticada. Ó os chatolas aí. É, porque diz que ela foi muito caricata. Ela tá muito caricata na série e as pessoas estão meio que... Pô, a Viola Davis errou a mão dessa vez, né? Ainda não vi. Uma cinebiografia que caiu nesse lugar que a Carol falou, da Tammy Faye, do roteiro, gente. King Richard, muito... Nossa, Sim. que cinebiografia é essa? Mas o King Richard, eu acho um filme Sessão da Tarde, assim. É isso. Engraçado, eu tava olhando aqui uma lista de cinebiografias musicais, tem uma que eu não sei porque eu nunca assisti, tá aí. É uma que eu quero assistir, que é do Serge Gainsbourg, né? Chama Gainsbourg Heroic Life. Eu nunca assisti esse filme, não sei porquê, que eu acho que o Serge Gainsbourg é um senhor personagem da história, da cultura, da música e tal. Vou botar na minha listinha aqui e assistir, né? Mas é isso, turma. Então, conta pra gente, você que está nos ouvindo, qual é a sua cinebiografia predileta, qual você gostaria de ver que ainda não foi feita, né? A gente já citou várias aqui, né, que estão sendo feitas e que poderiam ser feitas, e a gente vai conversando nas redes sociais nos próximos episódios. Mas antes da gente ir embora, vamos àquele nosso quadro, último filme, série... desenho animado, etc. que você viu. Quem começa? Eu posso começar. Eu vi o Tammy Faye ontem, né? Mas o penúltimo, então, foi Medida Provisória. O filme dirigido pelo Lázaro Ramos, que eu tenho o maior receio de falar sobre esse filme, porque eu acho que a gente não tem que... eu tô falando no lugar de uma mulher branca, a gente não tem que falar, a gente tem que ouvir, ver... E só o que eu tenho a dizer é para as pessoas que vão ao cinema assistir esse filme. É um filme que me tocou em diversas coisas, né, diversos pontos. Eu acho que o Lázaro mandou muito bem na direção, assim, como que ele conseguiu. É um filme que é baseado numa peça de teatro que chama Namíbia Não, que eu vi a peça de teatro também, mais de uma vez. Mas a peça não mexeu tanto comigo como o filme mexeu. Eu acho que é porque ele conseguiu dosar melhor a coisa do humor, que a Fernanda sempre gosta de falar isso aqui, né, Fernanda? Que a gente só ri daquele que a gente entende, né? Então, se ele coloca esse humor para tratar de um tema tão sério e faz isso de uma maneira tão equilibrada, né? O que eu tenho a dizer é assim... Dá uma sinopse aí, Partner. É a história enfim, passa-se num futuro, um futuro indeterminado, em que um presidente boçal decide, baixa um decreto lá que os cidadãos com melanina acentuada serão mandados de volta para a África, como uma reparação histórica. Apenas isso, né? Apenas isso, Apenas isso. É um absurdo, né, assim. Mas engraçado, o Lázaro consegue contar essa história que é absurda, mantendo o absurdo, mas com uma dose tão grande de realidade no negócio. Enfim, eu falei que eu não ia falar do filme. Apenas vejam. Será o meu próximo. Não assisti, mas será o meu próximo, com certeza, né? E aí, quem dá mais? Eu quero falar 2 dicas rápidas brasileiras, nacionais. A gente tá na semana aí que celebra a resistência dos 305 povos indígenas do nosso país. Para quem ainda fala índio, então assiste lá e vai aprender um pouco no documentário A Última Floresta, do Davi Copenaua e do Luiz Bolognese, que é um super documentarista, diretor, roteirista, que ele acompanha a luta dos Yanomamis contra tudo e todos para preservar o interesse de todos nós no Brasil. E é um documentário belíssimo, as imagens são inacreditáveis, está na Netflix, está ganhando tudo quanto é prêmio, inclusive ganhou o melhor documentário agora no Melhores Filmes do Sesc na edição desse ano, junto com Marighella. E é um filme, gente, é lindo, é aqueles filmes que te abre a cabeça, não com humor, porque é uma situação muito difícil, mas com beleza.
né? Você reconhecer por que esse povo tem essa força, é porque é de uma beleza estonteante tudo que eles construíram ao longo de milênios, assim. E a outra dica, um pouco mais leve, é a série Love, que tá no Prime Video, que é do Los Bragas, que são... gente, é maravilhosa a série, porque primeiro são 6 episódios de meia hora, então já curto bastante. Opa, a Carola já deu uma animada. Eu adoro episódio de meia hora. Cara da gente, Carol, isso. Adoro, Carol, são 6 episódios e conta histórias que só trazem perguntas. Isso que eu acho bacana, assim. Não, com vou começar a ver comédia. hoje. É a história de 3 irmãos, da faixa dos 30 anos, que logo na primeira cena os pais anunciou a separação, a mãe não aguenta mais ser mãe daqueles trastes, daquele marido e isso dispara uma confusão familiar que todo mundo vai em busca de se encontrar. A mais velha é uma chefe de cozinha, os outros 2 são gêmeos, e cada um vai se virando nessa tentativa de buscar algum apoio a partir de novos referenciais de amor. Então a série é muito curiosa, muito bem interpretada e produzida, rodada no Uruguai, como foi Manhãs de Setembro, também tá na Prime Video. E assistam, gente, porque eu acho que fala muito... Tão ali o hétero curioso, querendo ter uma relação com o menino gay, que tá buscando apoio familiar. Tem a menina que entra num trisal. Tem a mãe que também cai num hétero tosco depois desse casamento. Todo mundo tentando sobreviver. É muito interessante, assim. E porque se eu fosse falar minhas últimas coisas, é tudo século XIX, gente. Então não tô podendo dar dica. Uai. Tem um motivo, né? Tem um motivo. Tem um motivo. Tá bom. E aí, Fernando Ribeiro, você tem alguma dica edificante para nós? Essa semana só o pó. Nem edificante. Nem edificante, nem não edificante. Então faça um jabá, Fernanda. Peça pro Alegra patrocinar a gente aqui. Tá muito cara, Alegra. Misericórdia. Gente, deixa eu falar com vocês. Não, eu tava vendo hoje, eu além de tudo, ainda tem isso. Eu hoje me incluí nos 200 mil não assinantes da Netflix. Porque eu fui descobrir que a Netflix não estava abrindo a Netflix. Quando eu vi, a Netflix simplesmente tirou o meu banco da jogada. E aí a cobrança que era a débito no meu banco não existe mais. E não me comunicou. Que legal. Então eu vou deixar ela de molho. Isso. Um tempo. Deixa de molho. Tá, Netflix? Castigo. Vou procurar outras paragens, tá bom? Um Castigo. beijo. Não me Beijo, liga Netflix. não, tá, gata? É isso. Um recadinho pra você. Netflix, faço parte dos 200 mil. Isso. Pois eu tenho uma dica nada edificante da Netflix. Olha só. O último filme que eu vi, um daqueles filmes Sessão da Tarde da Netflix. Adoro que é o também. Metal Lords. Tá lá na capa da Netflix, se você abrir e tal. Gente, filme adolescente. 2 adolescentes numa escola que montam uma banda de heavy metal, né? Pra batalhar na batalha das bandas da escola, né? Mas é muito legal que, assim, eu achei que fosse mais um daqueles high school... como chama? Eu ia falar High School Musical, mas não é High School Musical, não. O filme lá com Jack Black, esqueci o nome. Escola de Rock. Escola de Rock. Achei que fosse daquela onda, mas não. Porque um dos caras, que é engraçadíssimo, o cara que é o dono da banda, ele é aquele cara assim que encarna o espírito do metal, com cabelo, não sei o quê, e rebelde com o pai. E o outro melhor amigo dele é o nerdzinho da escola, que é convencido por ele a vir tocar bateria na banda. O cara nunca tinha tocado bateria na banda, na vida. E o outro cara, ele é filho de um... O pai é rico, né? Então ele pega o cartão de crédito do pai e vai na loja, na Guitar Center, e compra uma bateria pro menino, mas assim, aquelas baterias de 78 tontons e não sei o que. O menino nunca tinha tocado. Ele monta aquilo em casa e pega as 2 baquetas e fica assim, e agora, o que eu faço, né? E ao mesmo tempo, tem a história de amor do menino, do baterista, com uma menina que é violoncelista e ele quer convencer ela a vir pra banda. Isso assim, em meio a outras histórias paralelas que envolvem os dois. É um filme tão good vibe. A gente tá precisando de filmes good vibe, né? Tá. É um filme tão good vibe que eu recomendo. E tem 2 curiosidades. Esse filme, o diretor
chama Peter Solid, e ele já tinha feito um filme também mega good vibe que chama Nick and Nora. Não sei se vocês assistiram esse filme. Nick and Nora, que é a história de um casal numa noite em Nova York, que eles vão procurando uma banda que ia fazer um show secreto e várias coisas vão acontecendo com eles. E o roteirista desse filme é o D.B. Weiss, também conhecido como o criador de Game of Thrones, da série Game of Thrones. É o primeiro roteiro que ele fez na vida. Obviamente, naquela época ele não tinha financiamento, né? Agora que ele é famosão, produtor de Game of Thrones e tal, bateu lá na porta da Netflix. Netflix, dá um dinheirinho aqui pra eu poder fazer esse filme. E deve ter sido isso mesmo, rolou. E é um filme super good vibe. Pra quem gosta de metal, tem o plus a mais da trilha sonora, com Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses, Judas Priest. O filme é produzido pelo Tom Morello, coproduzido, né, pelo Tom Morello do Rage Against the Machine, e tem uma cena lá, X, que eu não vou contar qual é, vocês que são fãs de metal, assistam que vocês vão até ficar emocionados. Metal Lords está na Netflix, certo? Gente, assiste mesmo, que o James tá aqui, ó, o olho brilhando, mão pra cima, tocando bateria no ar, tá muito animado. Porque é Isso good aí. vibe, o filme é good vibe demais, assistam, vocês vão ter aquele momento good Eu vibe. não posso, né, Netflix? Eu não posso. E, Fernanda, tava contando com o seu dinheirinho pra financiar esse filme aí, ó, caiu. Não, eu Não não tá posso, rolando. né, Netflix? Netflix. Cortou meu banco. Netflix, manda um e-mail pra gente e patrocina a gente e devolve a conta da Fernanda, tá? Ah, poxa vida. Isso aí. Gente, fomos? Fomos. Fomos. Então é isso, este foi o Cinema Etc. número 30. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, manda um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou nos procure aí nas redes sociais, @podcastcinemaetc, no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Al Masculina e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, amiguinhos. Hasta la vista!